Fala pessoal, nessa aula eu vou explicar para vocês como construir uma estrutura comercial completa. Como assim? Você que é mentor, você que tem um infoproduto no digital, você que vende alguma coisa no digital, seja tanto mentoria, quanto um treinamento gravado, quanto algum serviço também. Às vezes você é gestor de tráfego, é dono de agência, é dono de agência de marketing, dono de agência de IA. Não importa, você precisa ter uma estrutura comercial. E nessa aula eu vou explicar para vocês todos os colaboradores que você precisa ter na tua equipe para ter uma estrutura comercial completa. Breno, eu preciso ter todas essas pessoas no meu time comercial para dar tudo certo? Não necessariamente, eu vou falar sobre isso com você dentro dessa aula. Isso daqui que eu estou passando para vocês é uma estrutura completa. É se você quiser contratar realmente toda a estrutura comercial. Qual que é o time certo para você contratar toda a estrutura comercial? Na hora que você tiver um capital de giro, na hora que você tiver com caixa sobrando, para você fazer isso. De começo, às vezes você vai precisar assumir várias funções da parte comercial. E é isso que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Ó, para vocês construírem uma estrutura comercial completa, vocês vão precisar de um SS, que é o Social Selling, você vai precisar de um SDR, você vai precisar de um Closer, você vai precisar de um CS e você vai precisar de um Head comercial. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que cada um desses colaboradores faz dentro de uma empresa, qual a função de cada um dentro de uma estrutura comercial, dentro de um negócio. Fechou? Vamos lá. Social Selling. O Social Selling, qual que é a responsabilidade do Social Selling? Para quem não é traduzindo, o Social Selling é uma venda social. Então, muitas vezes, a responsabilidade do Social Seller é o primeiro contato, ó, vamos lá, é o primeiro contato mais a conexão. E quanto pagar? Entre R$ 1.000 a R$ 2.500 mais comissão. Toda vez que eu clico aqui nesse mapa mental, a minha câmera some aqui, mas vamos lá, o importante é o conteúdo, pessoal. Qual que é a responsabilidade do Social Selling? Ele vai ser responsável pelo primeiro contato e pela conexão inicial com o lead, ou seja, pela conexão inicial com o potencial cliente. Então vamos fazer na prática o que o Social Selling faria. Faz de conta que eu tenho uma mentoria e que eu vendo essa minha mentoria por R$ 5.000, é uma mentoria de desenvolvimento pessoal. E aí eu contrato um Social Selling para me ajudar na venda dessa mentoria. Qual que é o papel do Social Selling? O papel dele é pegar o acesso aos meus canais de venda, por exemplo, meu Instagram, meu WhatsApp e talvez alguma outra plataforma. Ele pega esse acesso e ele vai ser responsável por fazer essa prospecção, analisar ali quem que é o perfil de cliente ideal e fazer essa prospecção, mandar a primeira mensagem, fazer a primeira conexão, saber se aquela pessoa ali tem a cara de Pix, tem potencial para compra. Ele que vai fazer essa etapa da prospecção. Quanto que você deve remunerar em média um social selling? Entre R$ 1.000 a R$ 2.500 e a comissão ela vai variar muito com base no ticket que você vende o teu produto. Então, se o teu produto ele é um produto educacional, por exemplo, que você tem uma margem grande, você consegue comissionar um valor melhor para o social selling. Já se você é uma pessoa que vende serviço, você tem agência, você vende serviço, a tua margem ela já é um pouco menor. Então a sua comissão que você vai passar para o social selling também será um pouco menor. Geralmente a média de mercado que a galera costuma pagar para um social selling é entre 1% a 5% de cada venda fechada, beleza? Vamos agora para o SDR. SDR, responsabilidade e quanto pagar. Se você pegar aí o SDR, o que o SDR faz? Uma vez que o social selling ele já fez essa prospecção ativa, ele já iniciou esse primeiro contato, já criou essa conexão, o que o social selling vai fazer? Muitas vezes ele já vai agendar uma reunião de vendas. Agendou a reunião de vendas, antes dessa reunião ser realizada, o SDR ele vai entrar em contato com essa pessoa. Muitas vezes o SDR ele faz a ligação para essa pessoa que já tem uma reunião agendada. O SDR vai lá, faz uma ligação, conversa com a pessoa, entende o contexto atual, vê se tem potencial de compra, vê o mercado que a pessoa atua, se ela está começando ou se ela já tem bastante experiência, vê o ticket médio que ela vende, vê o que ela espera para saber se ela realmente tem potencial de compra da tua mentoria ou do teu serviço. Enfim, o SDR ele faz essa ponte entre o social selling e o closer, que é o cara que faz o fechamento. Ah, Breno, se eu quiser contratar uma pessoa para ser meu social selling e o SDR ao mesmo tempo, dá certo? Dá certo. Eu vou falar aqui para vocês, mas de começo, se você não tiver caixa para investir, é importante que você assuma todas essas funções ao mesmo tempo dentro da tua empresa, para depois você ir contratando aos poucos, beleza? Então, o SDR ali, a média de mercado que você vai pagar é muito semelhante à do social selling, então é entre R$ 1.000 a R$ 2.500 por mês, mais uma comissão, e essa comissão também costuma variar entre 1% a 5% com base no ticket que você vende. Vai variar bastante em relação ao ticket que você vende. Perfeito. Qual que é a próxima etapa? Vamos lá, social selling entrou, fez o primeiro contato, criou conexão, agendou reunião. Então, social selling, ele agendou reunião.
Chegou o SDR, antes da reunião ser realizada, às vezes um dia antes ou algumas horas antes, o SDR entra em contato, faz uma ligação para o lead, ou se o lead não conseguir atender, ele manda um áudio e aí ele faz perguntas para qualificar. Caso o lead seja qualificado, ou seja, ele tenha potencial de comprar aquilo que você vende, essa reunião ela é confirmada. A reunião confirmada, quem que vai fazer essa reunião? É o closer. Aí vamos para a responsabilidade do closer, quanto pagar. A responsabilidade do closer é fechamento, ou seja, fechar a venda, vender de fato. Então, o closer é o cara que vai fazer a reunião de vendas. Como que faz uma reunião de vendas bem sucedida? Eu vou trazer uma aula só sobre isso, mas é basicamente, entrou numa reunião de vendas, você precisa gerar conexão com a pessoa do outro lado, você precisa entender o contexto atual da pessoa, você precisa se apresentar para transmitir autoridade, você precisa antecipar objeções, você precisa apresentar o produto de uma forma que não fique dúvidas, e aí sim você vai para a parte ali do pitch de vendas e você vai buscar, aí você faz a ancoragem, na verdade, antes do pitch de vendas, aí você entende ali se a pessoa já vai entrar ou não. Caso ela tenha uma objeção, você vai contornar essa objeção. Mas é importante que ela quase não tenha objeção no final, porque você já vai ter antecipado várias objeções no início da reunião. Vou trazer uma aula mais explicativa sobre a respeito de como aumentar a taxa de conversão, como que um closer deve se portar numa reunião de vendas, mas só para vocês terem uma clareza, porque essa aula, o foco desse vídeo é explicar para vocês como construir uma estrutura comercial. E quanto que você deve pagar um closer na média de mercado? Entre R$ 1.500 a R$ 4.000 por mês, mais uma comissão. Beleza? Por exemplo, se você for contratar um closer que é iniciante, você vai pagar R$ 1.500. Agora, se você vai contratar um closer que ele já tem muita experiência, já vendeu bastante em outros mercados, ou já conhece muito do teu mercado e tem muita facilidade com vendas, você já vai pagar um fixo um pouco maior. E a comissão ela vai variar bastante. Você pode comissionar uma porcentagem daquilo que vender, você pode comissionar por metas. Então, a cada meta que o closer ele bate, você aumenta a comissão, por exemplo, a porcentagem da comissão. Você também pode trazer uma bonificação, inclusive vou até deixar adicionado aqui, ó. Mas você também pode passar um bônus, certo? Você pode passar um bônus, mas é uma coisa assim totalmente opcional. Até a comissão também é opcional, tá, pessoal? Em todas as funções ali comerciais, a comissão ela é opcional. Só que o que vai motivar um cara a vender mais? É se ele ganhar uma porcentagem daquilo que ele está vendendo. Então, por isso que é sempre recomendado passar uma comissão. Vamos para o próximo profissional de vendas, é o CS. O que o CS faz? Pessoal, CS é uma sigla que vem do inglês que traduzido fica sucesso do cliente. Então, ele é responsável pela pós-venda. O cliente acabou de comprar, acabou de pagar, acabou de passar o Pix. O que vai fazer com que esse cliente não peça reembolso? O que vai fazer com que esse cliente renove com você quando o prazo dele de mentoria acabar? É se você tiver um CS muito bom dentro da tua equipe. Então, a responsabilidade do CS vai ser fazer esse pós-venda e a média de mercado que você pode pagar é entre R$ 1.500 a R$ 5.000, tá? Ah, Breno, poxa, R$ 5.000 para um CS? Sim, R$ 5.000 para um CS. Se você, por exemplo, for um cara que tem uma mentoria e você tem dezenas de mentorados, é muito importante que você pague bem o seu CS, porque ele vai ser responsável por estar fazendo reunião com essas pessoas em horários opcionais, ali, em horários que não está dentro da agenda, mas ele vai fazer reuniões, ele vai dar suporte, ele vai trazer material, ele vai trazer ferramenta, ele vai buscar soluções para que o seu LTV com aqueles teus mentorados, ou seja, o tempo que um cliente fica com você, ele se estenda cada vez mais, e além disso, o CS, ele é o cara responsável por trazer uma boa experiência para quem já é teu cliente. Então, você pode começar pagando 1.500 para um CS mais iniciante e ir subindo esse valor. Geralmente o CS ele não ganha comissão, ele às vezes pode ganhar uma comissão se ele conseguir renovar algum cliente. Por exemplo, tem um mentorado, ele está com você 3 meses e aí ele vai sair, mas aí ele renova por causa do CS. Aí você pode comissionar o teu CS para motivar ele também. Mas é mais opcional, é bem opcional assim você comissionar o CS. E por último tem o head comercial. Se caso você, dono do negócio, não quiser gerenciar toda essa equipe, você contrata um head comercial para tomar conta de tudo isso. Então a responsabilidade é fazer com que toda a equipe atinja as metas que você colocou, e o salário médio ali de um head comercial entre 2.500 a 6.000, e ele ganha mais uma comissão de tudo que é vendido durante o mês. Cara, qual o momento certo de você colocar um head comercial? Quando você já estiver bem avançado, tá? Porque no começo, você que vai ser esse head comercial, você que vai estar fazendo toda a gestão de tudo que está acontecendo dentro do seu setor comercial, da tua empresa, e aí assim que você quiser, por exemplo, só focar, sei lá, em ficar no marketing, gravar conteúdo da tua empresa, alguma coisa assim, aí você delega essa parte
parte, contrata um head comercial. Muitas vezes o head comercial, ele vai ser alguém que, por exemplo, começou como SDR, subiu para closer e depois virou head comercial. Ou às vezes o CS ele pode se tornar um head comercial, mas geralmente já é alguém da equipe. Você contratar alguém de fora e colocar como head comercial pode atrapalhar bastante, porque até a pessoa, ela primeiro tem que ter muito fit cultural e até ela se adaptar ali com a equipe e tudo é um pouco mais difícil. Agora, se você pega alguém que já é de dentro do teu time, ela já entende como é que funciona o dia a dia ali da empresa e para ela gerenciar toda a equipe vai ser um processo mais simples. O que eu quero trazer para vocês, pessoal? Isso aqui é uma estrutura completa, tá bom? Que é uma estrutura completa de tudo que vocês precisam ter para conseguir vender bastante no digital. Só que não necessariamente vocês precisam contratar toda essa equipe aqui logo de início. De começo, o que eu recomendo? Poxa, você não tem dinheiro nenhum? Faça tudo. Começou a sobrar um dinheiro, o que você vai fazer? Você vai contratar um cara para fazer a pré-vendas. Quem que é responsável pela pré-vendas? É o social selling e o SDR. Só que esse cara que vai fazer a pré-vendas, ele pode fazer os dois papéis. O papel do social selling, de primeiro contato, conexão e agendamento de reunião, e depois ele vai lá e qualifica a pessoa. Então ele está fazendo esses dois papéis. Aí você continua como closer, ainda continua dando suporte para o cliente depois que ele entra, fazendo CS e ainda sendo head comercial. Avançou mais um pouco, o que você pode fazer? Contratar um CS, um cara para dar suporte ali dentro da tua empresa, para os teus clientes, para que a taxa de renovação ela aumente. Avançou um pouco mais, o que você faz? Aí você contrata um closer, tá? E aí você vai crescendo, por exemplo, aí depois você vai crescendo, aí você começa a ter 2 social selling, aí você começa a dividir, né, um social selling, um SDR, aí você começa a ter 2, 3, 4 closers. No CS aqui, é muito difícil você expandir muito, então assim, vai depender muito da tua estrutura. Por exemplo, um CS só, ele dá conta mais ou menos de gerenciar 50 clientes ativos. Passou desse número, já é necessário você contratar um outro CS, beleza? Head comercial, na hora que você quiser delegar todo o setor comercial, aí você já contrata esse head comercial. Perfeito, pessoal? Espero que vocês consigam absorver esse conteúdo, anote tudo isso daqui que eu passei. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do YouTube e coloque aqui abaixo também uma sugestão do que você quer ver e assistir e aprender na próxima aula. E caso você seja empresário e cristão, já preenche o formulário que a gente tem aqui abaixo na descrição para ver se você tem potencial para participar do nosso Mastermind. Minha equipe vai entrar em contato com você para agendar uma reunião e quem sabe você pode andar junto com a gente aí nesse ano e crescer muito, crescer em unidade de linguagem, atingir muitas metas e realmente estar conosco nas nossas mentorias, nos nossos eventos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo e me siga lá no Instagram também, que diariamente eu tô falando nos meus stories dicas sobre parte comercial dentro do digital, dicas de marketing, posicionamento, entre outras coisas. Tá certo? Fiquem com Deus, grande abraço e até mais.